Alô galera, Classic Plane na área com mais um vídeo para o nosso canal O Mundo das Coleções. E agora eu estou fazendo a parte 2, abrindo as caixas que chegaram para mim. No vídeo anterior eu abri os primeiros discos, no Lourenço Lorival, Minha Vez, Leão Ferido e, é claro, Luz Vermelha. Pronto, vamos dar continuidade ao disco, vamos procurar abrir, que outra coisa não. Agora, embalagem é o que não falta aqui, eu agradeço, os vendedores, que me venderam os discos, pelo cuidado que eles têm para embalar bem embalado, para que o disco chegue seguro. Disco de vinil ele é muito frágil e delicado, Então, vamos nessa, certo? Isso. Bom, com esses discos agora, eu praticamente vou ter a coleção completa da dupla Lourenço Lorival. Por volta dos anos 90, já no final da época do disco, eles lançaram um disco, uma coletânea, que foi o único disco que saiu com selo MM. A dupla, ela gravou 3 discos de 78 rotações, mas devido a problema de saúde, tiveram que parar suas atividades. Nos anos 60, chegaram a gravar um disco pela gravadora Cartaz, porém o disco nunca foi lançado. E em 73, já com certo reconhecimento, a então gravadora Chantecler, pertencente à Gravações Elétricas S.A., que era dona dos famosos selos Chantecler e Continental, contratou a dupla para gravar um disco. E em 67 saiu Lourenço Lorival, primeiro LP da dupla. No ano seguinte saiu a Solidão, em 68, e em 69 Destino de Caboclo, e em 70 saiu o Anel de Noivado, que foi o disco que revelou a dupla para o Brasil, com o seu hit Como Chorei, que era até então algo diferente, pois era um ritmo jovem, Então acabou que foi somado. Desses discos, parece que gravaram algo em torno de 28 com o selo Continental. Quer dizer, me perdoe, Continental não, com o selo Chantecler. Então, uns 8 discos com o selo RGE, e houve 2 discos que foram lançados com o selo Cartaz, já que o primeiro disco que foi gravado, ele foi lançado algum tempo depois. Houve com 2 capas, que era uma capa vermelha e a outra capa amarela, Então, lá por volta dos anos 80, a gravadora Continental, Continental de novo, estou com Continental na cabeça, gente. A gravadora Cartaz, ela relança esse disco, só que altera a ordem das músicas e relança com uma nova capa, Então, mas o disco com o selo MM, que foi o último, já lançado no final do disco, é um disco muito mais raro, muito. Até porque uma série de fatores contribuiu para o final do disco, E, é claro, para que esse disco também não tenha conseguido grande visibilidade, Um deles era que já estava no final do disco, já passando para a era do CD, que isso foi por volta de 2002, quando a última gravadora, de fato, fechou no Brasil e encerrou suas atividades com o disco de vinil. Então, o disco teve pouca tiragem, vendeu pouco, então acabou que ele é raro, Eu só não consegui ele ainda, mas os outros estão aí. Pronto, aqui tá, gente, mais um pouquinho, isso mesmo, vamos lá. Bom, esse daqui é os grandes sucessos de Lourenço e Lorival. Como vocês podem ver, não sei se vai dar para ver, deixa eu tentar tirar aqui da embalagem, fica melhor, Muitos discos, se vocês olharem um pouco mais de perto, verão que aqui e ali ele tem certas manchas amarelas, Vocês podem ver aqui também, Essa mancha de água, ou mancha do tempo, ela é chamada de fox, que ocorre no papel com o tempo, Livros antigos são muito comuns acontecer esse tipo de coisa.
O disco, ele tá legal, ótimo estado de conservação. Aqui nas bordas, ó, um pouco, né, amassado, isso é normal, mas o que, assim, em certas cores, certos padrões de cores, acaba que a parte fica muito, deixa eu tentar pegar de novo aqui, muito mais visível o desgaste, né? Não sei se vai dar para vocês verem aí, tá bom? Esse nem tanto, né? Mas aqui embaixo, ó, não sei se dá para ver, fica a marca, a rodela, né, como o pessoal fala, do disco, né? Que era tira o disco, coloca o disco, aí botava um disco em cima do outro, né? Acabava ficando com essa marca de disco, né? Tipo a rodela, o que vocês podem ver muito bem melhor nesse aqui, ó. Tá vendo aqui embaixo, ó, a linha aqui, ó, que sai seguindo com formato arredondado. Então isso era comum, né? Normal. Esse disco, com relação, ele tá a capa muito bem rígida, né? Até porque eles usavam diferentes tipos de papelão para fazer isso aqui, tanto papelão quanto papel cartão, e acabava que alguns assim eram de qualidades diferentes, né? Ou seja, alguns, não dizendo que era ruim, gente, mas que alguns tinham uma qualidade melhor para a capa do disco, né? Como o caso, discos feitos em papel cartão, como esse daqui. O papel cartão, como o próprio nome já diz, né? Papel cartão usado para fazer cartões. Então ele acaba sendo mais rígido. Mas tinha um outro papel cartão também, que era um papel mais branco. Que esse daí, quando é com o tempo que ele começava a ficar molenga, ele começava a soltar como se fossem camadas grudadas uma na outra. Esse é um papel cartão mais rígido que lembra muito a própria estrutura da cartolina. Então acaba ficando, quer dizer, do papelão, não da cartolina, do papelão, o que acaba fazendo com que ele fique mais rígido, né? Aqui, ó, tem músicas como Sucesso, Velha Porteira, Capelinha Branca, né? Aqui, ó, é só Leão Ferido. Esse daqui são os grandes sucessos de Lourenço Lorival, volume 2. Né? Eu já tinha esse disco, ele é, olha só, de 1990. Tá muito massa, gente. É impecável assim, né? Quer dizer, impecável que eu falo, não quer dizer 100% novo, mas muito, muito bem conservado, né? Vamos lá para o próximo. Certo. Bom. Bom. Olha só. Aqui botar a caixa pra cá, né? Porque não falta papel. Esse disco tá num estado de conservação muito bom. Quando eu apanhei ele no mercado, ele estava olhando assim por fotos, dava para ver manchas aqui, né? Mas às vezes o ângulo da câmera, eu me surpreendo com isso, né? Às vezes o ângulo da câmera não favorece a imagem tirada, né? Já que já aconteceu comigo de o pessoal tira fotos e eu olhar assim o anúncio, acabar comprando, achando que o disco era uma coisa, e quando chegou aqui em casa, o objeto estava muito melhor do que na foto. Então, no caso, você vê que é a luz que fica, não deixou tão aparente. E com esse disco também não foi diferente. E quando eu apanhei pela qualidade dele, e a foto parecia que ele tinha sujeiras aqui, né? Mas pelo que eu estou vendo aqui, é sujeira muito, só uma manchinha ou outra aqui, nada que atrapalhe o disco, mas está em estado muito bom, né? Meu Passarinho, de Lourenço Lorival. Tem as músicas Meus Passarinhos, né, que é um cateretê, deixa eu ver, Pitoco, que é uma toada, Casinha de Aço, Rancho da Saudade, O Momento, deixa eu ver, O Mantimento e a Saia, Cruel Destino, Pobre Rico, Chuva de Uva,
bom de bico, prego velho, né? O disco tá muito bom. Ainda vamos lá para dentro. A condição tá ótima. Ele é de 82, ainda com o selo Chantecler e tá maravilhoso, gente. Então, vamos para o nosso último, né? Aí aqui, aí, o último disco de hoje, qual será, né? Vamos mais em papel, como sempre. Aí papelão é o que não falta. Oh, gente, esse eu estava atrás dele já fazia um certo tempo, né? Pois eu tinha a coleção já completa de Lourenço Lorival até o volume 7 e 8 mais ou menos. Aí faltava esse para poder completar. Com esse daqui, eu agora tenho os 20 primeiros completos, né? Do primeiro ao 20, passando mais pela coletânea, os grandes sucessos, e mais o disco, né? O volume 0, que foi aquele gravado pela Cartaz, eu tenho ele com as duas capas, né? Então eu tenho os dois. O estado dele, impecável, mas aqui a gente, ó, como ele está na parte de trás, lindo, e aqui na frente também tá muito massa, né? Aqui, ó, se ainda, deixa eu ver, as músicas Orgulho, Dama da Noite, que é a música que dá nome ao disco, né, certo? O Selo de Sangue, é um cururu gravado por, quer dizer, composto por saudoso Zé Fortuna. É muito bonita essa música. Tuas Lágrimas, Amargurado, uma Guarani de Luiz Castro, imortalizada na voz da dupla Tião Carreiro e Pardinho, um dos grandes clássicos da música sertaneja. Seu Nome de Areia, Pisando sobre Pedras, Beira de Praia, Deus para Nós Dois, 10 anos, Santa Catarina e Amor de Boêmia. O disco tá excelente. Olha só, gente. Sim. Selo sertanejo, ou seja, ele não é o original da Chantecler, mas o nome que está aqui, ó, Chantecler, certo? O que acontecia é que a gravadora, as Gravações Elétricas S.A., ela gostava de relançar os discos dos cantores. Quando relançavam, né, e geralmente eles não lançavam com o selo original que ela era lançada, então era terceirizado. Então, cantores como Tunico e Tinoco, que era gravado com o selo Continental, todas as reedições saíam com o selo Caboclo Continental. A mesma coisa acontece com Milionário José Rico, que saíam as regravações com o selo sertanejo, né? Esse daqui também, Lourenço Lorival, tanto saiu com o selo sertanejo quanto com o selo Rosicler. Os primeiros discos dele, né, você encontra com o selo Rosicler, que é o selo mais comum, né? Mas de um certo período para frente, eles começaram a lançar mais com o selo sertanejo. Bom, o disco está impecável. E assim, gente, né, em breve eu estarei colocando na minha vitrola, né, e estarei ouvindo todas essas pérolas, certo? Bom, com esses discos aqui, chegou, vamos lá, pegando o primeiro, Luz Vermelha, o segundo, Leão Ferido, né? O Brinde, né, que a mulher me mandou, o disco do de Irineu volume 2, de 83, Minha Vez, o Lourenço e Lorival, Os Grandes Sucessos, volume 2,
Meu Passarinho e, por fim, né, Dama da Mansão. Bom, com esses, gente, eu ainda estou esperando chegar mais alguns discos, certo? E assim que eles chegarem, eu estarei fazendo a parte 3 com o resto que falta. Mas, com esses discos agora, aqui que vem, o que eu adquiri agora, e com os que estão para chegar, que eu acho que ainda me faltam uns 3, eu vou ter praticamente a coleção completa de Lourenço Lorival, faltando apenas o último disco dele, né? O último disco que foi lançado com o selo, aquele selo MM, certo? Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e se gostaram, não deixe de se inscrever e deixar o seu joinha, que isso ajuda a fortalecer o nosso trabalho. E até mais!